E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 26 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, dá o like aí, dá essa moral aí, um show. Prepara seus palpites, né, Felipe? O que mais? Palpite, mas o like fica faltando as redes sociais, né? Seguir a gente lá no Instagram, TikTok, rola uns videozinhos mais curtos em relação aos palpites, dá uma moral lá também. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos intuito da dica de aposta, apenas uma resenha, uma análise, uma estatística, o que te acha que vai acontecer, juntamente com vocês também, você já sabe, então é isso aí. Show! Rodada passada, Alisson, basicamente aí, Botafogo 2-0 no Fortaleza, você acertou, vitória do Botafogo. Boa. Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, nós dois acertamos, a vitória do Cruzeiro. Fluminense 2-0 no São Paulo, nós dois acertamos a vitória do Fluminense. E o Palmeiras ganhou de 2-0, né, do Atlético Paranaense. Eu acertei que o Palmeiras ganharia. Da gente foi isso, né? Uma vergonha total. Horrível. Mas quem, né, mandou bem aí na rodada e salvou foi o Renan. Mandou aí pra gente que cravou 3 na rodada passada, tirou onda. Foi uma rodada bem difícil, né? Difícil. Várias zebras, várias situações diferentes. Então mandou bem demais. Mandou bem demais. Então, seguindo, Felipe. Vamos lá, vamos seguir, vamos ver se essa rodada melhora um pouquinho, que a última foi muito ruim. Manda aí, Alisson. Atlético Goianiense e Vitória. Vamos lá, vou de Atlético Goianiense 2-1 em cima do Vitória. Atlético Goianiense dos últimos 10 jogos só venceu 2. Vem de 2 vitórias consecutivas em casa, que pode animar. Lembrando que tem apenas essas 2 vitórias jogando em casa até agora no campeonato. Fato positivo também é que não perde a 6 jogos seguidos contra o Vitória. Vitória que não vence a 4 jogos seguidos, levando um gol em todos esses jogos. Fora de casa só tem 2 vitórias. A fase não está fácil, nos últimos 10 jogos perdeu 7 vezes, por isso vou de time mandante Atlético Goianiense 2-1. Maravilha, eu vou de Atlético Goianiense 1-0, né? Mesmo lógico que a sua, um pouco mais confiante no mandante do que no Vitória, não só pelo momento ruim, mas também a questão, né, de visitante, o rendimento cai um pouquinho em relação aos melhores resultados que já teve. Só que eu vou ir num joguinho mais magro, eu vou de 1-0 pro mandante. Show. Atlético Paranaense e Fortaleza. Vamos lá, vou de 1-1 esse jogo. O Atlético aí segue numa crise, né? Tava 3 derrotas seguidas, acabou vencendo a última, mas porém foi eliminado pro Vasco naquela situação ali vergonhosa, né? Dos últimos 8 jogos, em 7 vezes teve alguns marcando também, vai lembrar que tá bem movimentado. E a questão do fator casa do Atlético também, né? Nos últimos jogos também não tem dado muito, não tem sido muito a favor. Pega o Fortaleza, está lutando pelo título, né? Porém, fora de casa continua muito mal. Já está 2 derrotas seguidas como visitante. Levou gol também nos últimos 5 jogos fora de casa. O fato positivo é que não perde para o Atlético a 6 jogos seguidos. Tem que se apegar a isso. Tentando achar equilíbrio aí, até porque o Atlético está em crise, então tem que mostrar alguma coisa, está sendo pressionado. E o Fortaleza fora de casa é muito mal, mas tem que ganhar para poder continuar lutando pela liderança. Ou de 1-1. Show, mano. Vou de 1-1 também, né? Mais confiante no Fortaleza, até de uma vitória, do que no Atlético, não só pela fase no geral, mas como você disse aí, o fator mandante que realmente essa temporada passou longe de ser aquele Atlético, né? De que em casa era tão forte, tão temido, essa temporada realmente não tem acontecido. E o Fortaleza vivendo um bom momento, fora de casa, igual você disse, não tão bem, mas, né, precisa brigar, então eu vou de 1-1 aí, equilíbrio. Botafogo e Corinthians. Botafogo 2-0, na minha opinião. O Botafogo já está 5 jogos sem perder. Atual líder do Brasileirão. Lembrando que em casa só tem 2 derrotas até agora. E dos últimos 3 jogos em casa marcou 8 vezes. Ou seja, muito ofensivo jogando na sua casa. Já pega o Corinthians, né, que está embalado aí com a classificação na Copa do Brasil. O time está 2 vitórias seguidas, porém continua mal fora de casa, né? Já são 3 jogos sem vencer. Lembrando que é o pior visitante do campeonato com apenas 1 vitória. Apesar da empolgação, vou do Botafogo como mandante aí 2-0. Show, vou de 2-0 também, Alisson. Botafogo embalado, né, jogando bem, principalmente como mandante. Pega o Corinthians, que apesar da sequência atual ser melhor, mas você já trouxe, né, o detalhe chave aí. Fora de casa, é onde normalmente aperta, tem sido assim na Copa do Brasil, né, recuperando em casa. No Brasileirão também, como mandante, consegue alguns resultados melhores, mas quando joga fora de casa, quase sempre derrotas, então Botafogo 2-0. Palmeiras e Criciúma. Palmeiras 3-1 em cima do Criciúma, né? O Palmeiras segue firme em busca do brasileiro, já que só tem essa competição, né? Tá 4 jogos sem perder, tem tido jogos movimentados, dos últimos 5 em 4 vezes teve mais de 2 gols. Só tem 3 derrotas em casa no campeonato também, vale lembrar. E também lembrando que não leva gol a 2 jogos seguidos, ou seja, está firme e forte pela essa luta pelo título aí. Já o Criciúma tem 1 vitória nos últimos 5 jogos, fora de casa só tem 3 vitórias, tá? 3 derrotas seguidas para o Palmeiras.
Dos últimos 5 jogos fora de casa, em 4 vezes teve ambas. A maioria dos jogos do Criciúma, né, tem ambas marcando. Eu acho difícil o Criciúma aprontar para cima do Palmeiras fora de casa, por isso 3-1 Palmeiras. Show. Eu vou de Palmeiras 3-0. Aí eis a questão, né? O Palmeiras, que é um time que tem sofrido poucos gols, e o Criciúma que sempre faz um golzinho, né? Como é que você escolhe isso daí? Aí é a intuição mesmo. Mas eu vou de 3-0, acredito que o Palmeiras agora realmente focando só no Brasileirão, tá vindo muito forte, né? Conseguindo bons resultados. E a defesa, igual você disse, bem sólida, apesar do Criciúma sempre marcar seu golzinho, acho que dessa vez vai passar em branco o Palmeiras 3-0. Show. Bragantino e Grêmio. 1-1 nesse jogo, né? O Bragantino voltou a vencer depois de 10 partidas. Os últimos 5 jogos em casa foram 4 derrotas e 1 vitória apenas. Essa é a última vitória, né? Últimos jogos, 9 jogos em 8 vezes teve ambos marcando, sempre tem jogo movimentado. Além disso, vem levando um gol a 12 jogos seguidos. Fato positivo é que não perde pro Grêmio a 3 jogos seguidos também, que pode dar moral, né? Grêmio dos últimos 5 jogos teve 4 derrotas e apenas 1 vitória. Jogando fora de casa só tem 3 vitórias no campeonato. Fato curioso é que teve jogador expulso nos últimos 2 jogos. Lembrando que é o time que menos empatou no Brasileiro. Porém, gol de empate nesse jogo aí, 1-1, porque eu não tô com muita confiança no Bragantino em casa não. Show. Se for de 1-1 também, cara. Não consegui pensar em outro resultado. Bragantino não vive uma temporada muito boa. Se fosse outras, né, dificilmente a gente não pensaria na vitória aí, ainda mais com o mandante, que sempre foi forte. O Grêmio, né, tá nesses altos e baixos, viveu aí uma fase um pouco melhor, de uma boa sequência, agora já caiu bastante. Então vou de 1-1 nesse equilíbrio de dois times que não estão tão bem no momento. Show. Juventude e Fluminense. Felipe, vou de 2-2 nesse jogo, acho que vai ser um jogo bem movimentado, né? A Juventude está algumas derrotas seguidas aí, uma fase mais ruim. Acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Vai lembrar que só tem 2 derrotas em casa, ou seja, aquele fator casa que sempre dá muita moral para o Juventude, tem que ficar ligado nisso. Além de não perder o Fluminense a 3 jogos seguidos. O Fluminense voltou a boa fase, né? Já são 4 jogos sem perder, a sequência de vitórias aí também. Lembrando que nos últimos 4 jogos, em 3 vezes, não levou o gol, ou seja, a defesa vem jogando muito bem também. E o fator negativo é o fator visitante, né? Onde em 12 jogos teve 8 derrotas. Esse fator visitante me fez achar que o Juventude vai para cima e o Fluminense também vai querer ir para cima também, então por isso jogo aberto 2-2. Show de bola, 2-2 jogão, né? Eu vou de Juventude 2-1, cara. Também acho que vai ser um jogo movimentado, jogo aí de gols, apesar de o Fluminense, né, em alguns momentos conseguir uma defesa melhor. Mas, igual você disse, o rendimento melhor tem sido dentro de casa, né? Tem sido como mandante. E é a mesma coisa para o Juventude. Quando joga em casa, normalmente é vitória ou empate, né? Tem mandado bem demais aí no Brasileirão, como mandante, não só no Brasileirão, foi assim também para a Copa, apesar de depois ter sido eliminado, mas até então estava muito bem como mandante, então vou confiar aí no fator mandante Juventude, jogo bom, 2-1. Show. Cruzeiro e São Paulo. Vou de Cruzeiro 1-0, né? Cruzeiro perdeu aquela boa sequência de vitórias que tinha, porém, nos últimos 10 jogos teve apenas 3 derrotas, né? É o segundo melhor mandante do campeonato, com apenas 1 derrota em casa. E vai lembrar que os 2 últimos confrontos em casa contra o São Paulo vai ser por 1-0, né? Então, quando vence o São Paulo, é um jogo magro. São Paulo segue na má fase, 3 jogos sem vencer. Nesses 3 jogos, sem nem sequer marcar gol. Nos últimos 10 jogos, em 8 vezes, teve 2 ou menos gols, né? Nesses jogos pequenos, com poucos gols. Tá, 2 derrotas seguidas jogando na casa do Cruzeiro, né? E pelo momento, gol do Cruzeiro 1-0. É isso, mano. Eu vou de Cruzeiro 2-1, né? Pensei muito no 1-0, justamente pela dificuldade do São Paulo marcar gols, né? E normalmente o Cruzeiro também vence fazendo poucos gols, quando consegue seus bons resultados. 1-0, 2-0 no máximo, 2-1, enfim, fica nesses jogos com menos movimentos, né? Com menos gols. Mas vou de 2-1, achando que pode ser um jogo um pouco melhor aí, com mais movimentado, né? Mas fiquei numa dúvida cruel aí no 1-0 Cruzeiro, só não pensei no São Paulo, porque fora de casa manda mal demais. Bahia e Atlético Mineiro. Vamos lá, pensei demais em colocar empate nesse jogo, mas vou de Bahia, 2-1. Bahia jogando em casa, né? Bahia já tá 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer. Vai lembrar que só tem 2 derrotas jogando em casa, ou seja, o único fator positivo que o Bahia pode achar nesse momento é o fator casa. Tem o terceiro melhor ataque do campeonato também, vale lembrar. Apesar de nos últimos 5 jogos, em 3 vezes não ter marcado, né, gol. A fase não é boa mesmo. Pega o Galo que tá embalado aí, 3 jogos sem perder, classificado aí para a Copa do Brasil, para a semifinal. Nos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas. Costuma ter jogos pouco movimentados, né? Dos últimos 5 jogos, em 3 vezes, no máximo 2 gols. Por isso vou de Bahia 2-1 em cima do Galo. Muito bom. Até o máximo da... Quase chorei. Beleza, vamos lá. 3, 2, 1. Show de bola, Alice. Eu vou de Bahia 1-0, agora a gente inverteu, né? 1-0 pelo 2-1. Agora só eu que vou de 1-0, confiando aí no Bahia, voltando a vencer, se agarrando aí ao fator casa.
Pegando o Atlético, igual você já disse, normalmente são jogos com poucos gols. Pode ter alguma surpresa, mas normalmente são jogos aí de 1x0, 1x1, 2x1, né? Jogos com poucos gols. Sim. Então vou aí de fator mandante, Bahia, agora tem que focar no Brasileirão, né? Saiu da Copa do Brasil, então Bahia 1x0. Show. Flamengo e Vasco. Vamos lá, mano. Vou de 1x1 nesse jogo. Pensei em colocar 2x1 pro Flamengo, mas vou de 1x1. O Flamengo venceu, né? 3 dos 4 últimos jogos, venceu 3 vezes. Tá na semifinal da Copa também, que dá muita moral. Nos últimos 5 jogos levou apenas 4 gols. Só tem 2 derrotas no Maracanã até agora também, onde sempre é muito forte. Tem aquela situação dos desfalques e tudo mais, mas tem um elenco grande, então geralmente consegue trocar jogador e manter ali um bom nível. Pega o Vasco, né, que já está 8 jogos invictos, antes de perder para o Atlético, mas pode dizer que está invicto ainda porque perdeu, mas se classificou, então é como se fosse uma vitória. Tem tido jogos bem movimentados, né, dos últimos 5 jogos em 4 vezes teve ambos marcando, e nesses 4 jogos também teve 2 ou mais gols. Fato negativo é que não vence o Flamengo há 6 jogos seguidos, além de lembrar daquela goleada sofrida no primeiro turno, que está engasgada aí, os caras devem ir para cima e tudo mais, então por isso... Ou de 1x1, mano. O Flamengo bem no Maracanã e o Vasco. Uma boa sequência aí, então acho que é um jogo bem equilibrado. Vou junto contigo, cara. Exatamente igual, 1x1, né? Buscando esse equilíbrio aí de 2 times que vêm no momento legal, né? É um clássico que sempre é difícil. Tem essa situação que você disse do último jogo. Acho que o Vasco vai com mais vontade de uma certa revanche, alguma coisa nesse sentido que faz parte dos clássicos. Então, acredito que possa até sair com uma vantagem por conta dessa vontade, né, de repente levar o jogo mais a sério do que o normal, por esse retrospecto, esse histórico. Mas é um clássico, os 2 times estão bem aí, animados, né, até pela classificação também na Copa do Brasil aí durante a semana. Então acho que vai ficar bem equilibrado 1x1. Show. E para fechar, Internacional e Cuiabá. Vamos lá, vou de Inter 2x1. O Inter voltou, né, uma boa fase. Muito legal isso. O Inter já está 4 jogos sem perder, só tem 2 derrotas jogando em casa no campeonato, tá 2 vitórias seguidas jogando em casa, né? Geralmente tem jogos um pouco movimentados. Nos últimos 5 em 3 vezes só um time marcou. Pega o Cuiabá, que nos últimos 10 jogos só teve uma vitória, não vence fora de casa 5 jogos seguidos, nem isso mais, né? Costuma dar trabalho. Vai lembrar que ano passado venceu o Inter no seu estádio, então você tá engasgado ali, essa derrota do Inter em casa. Tem que ficar ligado com o Cuiabá, que mesmo não sendo fase muito boa, e fora de casa não tem fase muito boa, mas quando apronta, geralmente é fora de casa, né? Mas vou de Inter 2x1, porque a fase do Inter tá bem boa. 2x1 também pro Inter, mano. Exatamente igual a você. Inter voltando a jogar bem, voltando a conseguir bons resultados. Então dá pra acreditar. Mas tem esse detalhe que você disse que é essencial, né? O Cuiabá, quando a gente menos espera, é onde surpreende. Então não seria nada absurdo do nada o Cuiabá meter um 3x0 fora de casa, né? Não seria. Mas nesse momento, confiando na lógica, Internacional 2x1. Show. É isso aí, galera. Esse foi o nosso palpite. Pedimos desculpa aí por estar postando em cima, mas aconteceu alguns incidentes. Mas deixe seus palpites aí embaixo, participa com a gente, deixa o like se esqueceu e boa sorte. Valeu!